Sejam bem-vindos ao programa da sua Rede Previdência ao Vivo, doutor. Se você não é ainda inscrito, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 2.500 vídeos sobre previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza, coordenação do Dr. André Vasconcelos e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, o programa Ao Vivo Doutor de hoje debate aposentadorias dos professores no RGPS e RPPS, aspectos polêmicos. Contamos com as presenças do Dr. Alex Sertão e da doutora Maria Lúcia Moreno Lopes, dois grandes profissionais com conhecimento, tanto na área do RGPS como na área do RPPS, sobre a aposentadoria dos professores. Portanto, creio não, tenho certeza que nós temos muito a aprender com esses dois profissionais. Doutor Alex Sertão já teve a oportunidade de estar conosco por algumas vezes e o público sempre solicita a presença dele, em face, né, da facilidade com que ele se comunica e do seu baú de conhecimentos que cada dia está mais recheado. Doutor Alex, hoje vamos conversar diferente. Eu quero que você cite aí pelo menos 3 itens do seu currículo. Pode ser? Pode. Boa noite a todos. Ney, obrigado mais uma vez pelo convite. Presença aqui da doutora Maria Lúcia. Prazer estar com a senhora aqui tratando desse tema de apostadoria de professores, mais uma vez na Rede Previdência. Bom, sobre o meu currículo, eu diria que eu sou um auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que é o cargo que ocupo no Estado, que eu tenho muito orgulho de ter esse cargo, porque a gente faz um trabalho muito interessante aí na defesa, não só do erário público, mas defesa da sociedade, né? Na defesa da sociedade, quando a gente analisa os atos concessórios de aposentadoria, isso é muito importante, né? Também tenho muito orgulho de ser professor de RPPS, né? Professor de RPPS ela é uma consequência da minha atuação como auditor de Tribunal de Contas e, enfim, graças a Deus, consegui aí viajar o país inteiro, né, dando palestras e cursos a respeito desse tema, que é o que eu mais gosto de fazer na vida. A minha vida, Ney, como você sabe bem, é o RPPS. Sem o RPPS, eu não consigo ser mais nada. Graças a Deus que o RPPS é uma coisa que transformou a minha vida. É isso. Alex viaja tanto, que outro dia eu encontrei no bar, ele estava com a malazinha do lado. Eu disse, você está indo para onde? Ele disse, acho que é o hábito de sair de casa carregando uma mala. Mas, Por Alex, aí. quero lhe cumprimentar por esse visual aí, viu? Tá excelente. Até você ficou mais renovado, viu? Nesse ambiente Então, aí, viu? Pode pagar a conta que valeu, viu? opa, Bom, pessoal, nós estamos hoje com a presença da doutora Maria Lúcia Moreno Lopes, uma profissional destacadíssima. Os senhores verão o quanto ela tem de conhecimento. Doutora Maria Lúcia, eu lhe cumprimento, eu lhe agradeço por ter atendido o convite e peço que você destaque 3 itens do seu currículo, por gentileza. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu digo que não é um favor, mas é um grande prazer, na verdade, estar aqui com vocês, com o doutor Alex, doutor Ney, que ainda não conhecia. Doutor Alex, eu tenho uma verdadeira admiração, porque, tal como ele, sou apaixonada pelo RPPS. E falando um pouquinho, então, é só da satisfação de estar aqui. Eu sou advogada, eu presto assessoria jurídica para o Sindicato dos Professores aqui em São Paulo, há um pouco mais de 20 anos, então posso dizer que de professores eu entendo um pouquinho, tenho uma verdadeira paixão, sou uma grande defensora do direito dos professores à aposentadoria
em condição diferenciada, porque realmente é uma atividade extremamente penosa, né? Então, eu sou uma defensora dessa aposentadoria. Eu sou advogada, consultora, estou agora com a doutora Vera numa comissão de regime próprio, na OAB São Paulo, aí ajudando a propagar o estudo do regime próprio e do direito previdenciário, e também tenho ministrado algumas aulas em cursos de pós-graduação na área previdenciária. Então, esse é meu currículo e, basicamente, é essa advocacia que eu vivencio no dia a dia. Muito bem, doutora Maria Lúcia. Mais uma vez, obrigado. Nós contamos também com o apoio técnico aí de Rosa Araújo. Doutor Alex Sertão, como é que se calcula a integralidade do professor que teve variação de carga horária durante o seu período funcional? Obrigado pela pergunta. Veja só, nós sofremos, ou melhor, o servidor público, eu também sou servidor, sofreu aí com alterações muito importantes na reforma da Previdência, e uma delas foi a sistemática de cálculo, né, dos benefícios, né? Nós tivemos uma nova sistemática de média, por exemplo, ali no artigo 26 da reforma. Eu vou tomar como base a reforma federal, porque os demais estados fizeram reformas locais quase sempre tirando ali, bebendo do texto federal. Então, veja, quando nós temos o professor que se aposenta pela média, por exemplo, nós vamos aplicar ali o artigo 26, aquela média dos 60% mais 2% a cada ano que exceder a 20 anos, a gente conhece essa sistemática de cálculo. Mas há uma situação peculiar ali nas regras de transição, que envolvem, evidentemente, os professores, quando se garante a integralidade. Quando se garante a integralidade ao professor. Porque, veja, essa é uma novidade trazida pela emenda, porque antes da emenda 103, integralidade correspondia a ter como base do provento o valor da remuneração do cargo efetivo. Ali, a última remuneração, a remuneração atual, né, em que o servidor tinha quando se aposentava. Só que agora, qual é a novidade? Você lê ali o parágrafo 8º do artigo 4º, e também isso se aplica ao artigo 4º, é uma regra de transição dele, é uma regra de pontos, que envolve os professores também. O artigo 20 é a regra de pedágio, que envolve também professor. Só que quando essas regras garantem integralidade, nós temos que prestar atenção ao seguinte aspecto. Se houver variação de carga horária, isso é muito comum na carreira do professor. Esse é o grande problema. O que fez a reforma? Se houver variação de carga horária, não se concederá a integralidade plena, como ocorria no passado. Agora, eu batizo essa nova integralidade de integralidade mitigada. Porque, veja, pela primeira vez no RPPS, nós temos um cálculo de integralidade que tem média dentro. Olha que loucura. Então, nós vamos... O que diz a regra? Só dar uma lida no parágrafo 8º, inclusive, até tenho ele aqui aberto, deixa eu ver aqui. Parágrafo 8º diz o seguinte: se o cargo estiver sujeito à variação de carga horária, o valor da rubrica, que reflete essa variação, integrará o cálculo da remuneração do servidor, etc., carga efetiva, considerando-se a média. Então, faça um cálculo de média primeiro, né, dessa carga horária que variou, e vamos proporcionalizar pelo número de anos de variação. Então, olha que loucura. Como é que a gente explica isso, Ney? Imagine um servidor, um professor, que ele inicia... Uma professora, por exemplo, uma mulher, ela inicia com um cargo cuja carga horária é de 20 horas semanais. E lá no final da carreira dela, Ney, o prefeito, governador, enfim, onde tiver, se essa regra for... Claro, eu estou pegando uma regra se na reforma local seguir essa regra aqui. O que vai acontecer? Eles não vão pagar a integralidade dessa professora, porque se há uma variação de carga horária, nós temos que levar em conta que agora a regra diz assim: se você passou a maior parte da sua vida contribuindo sobre 20 horas, e agora no final, na hora de aposentar,
você tem uma variação para 40 horas por uma necessidade do município. Às vezes o professor não pede isso, ele faz um concurso para um cargo de 20 horas. Mas a necessidade local, está se precisando de professor do segundo turno. O cara dá aula de manhã, mas está faltando professor à tarde, Ney, no estado. O que faz? Dão mais 20 horas para esse professor. E há uma variação de carga horária. Então, ele começa a contribuir agora sobre 40 horas, e não mais sobre as 20 horas iniciais. Antes da emenda 103, quando isso acontecia, ele se aposentava, claro, desde que ele se aposente por uma regra de transição que lhe garanta integralidade, ele se aposentava com a remuneração, Ney, correspondente a essas 40 horas, mesmo que ele tenha passado pouquíssimo tempo contribuindo sobre as 40 horas. Isso era ótimo para o professor e péssimo para o regime. O que fez a reforma, Ney? A reforma fez isso aqui que eu li agora. Ela diz, olha, é o seguinte, professor, eu falo do professor porque esse exemplo de variação de carga horária é muito típica da carreira do professor. Não é exclusiva, mas é bem típica. E aí, se houver variação de carga horária, Ney, não vão mais garantir integralidade plena. Farão uma média desse tempo em que houve a variação de carga horária, e o resultado dessa média será multiplicado pelos anos em que houve a variação, dividido pelo número de anos total exigido na regra. Então, vamos só um exemplo. Uma professora ficou 20 anos contribuindo sobre 20 horas, e nos últimos 5 anos passa para 40 horas. Então, quer dizer que o regime próprio recebeu, dos 25 anos totais da professora, recebeu 20 anos sobre um salário menor e 5 anos sobre o salário maior. E isso traz um prejuízo atuarial para o regime. Então, essa novidade, que já existia em outros estados, o Ceará já era assim. Mas não era assim em todo lugar. E o texto federal traz essa novidade. Então, até a tão sonhada integralidade, professor Ney, já concluindo, a tão sonhada integralidade, ela não é mais cheia, não é mais full quando esse tipo de situação acontecer. Então, é importante ficar de olho nisso, pouca gente fala disso. Integralidade, pero não muito. Isso. Integralidade da média. É triste. Acho que Dona Rosa Araújo já conseguiu se conectar, não é, Rosa? Posso ouvir agora e dar uma boa noite? Boa noite a todos. Estão me ouvindo agora? Sim, sim, sim. Consegui Boa noite, o Rosa. áudio. Boa noite, Alex. Boa noite, André. Boa noite, doutora Maria Lúcia. Estou aqui para ajudá-los a um suporte aqui nas perguntas, Maravilha. nos questionamentos Quando quiser intervir, Rosa, fica à vontade, por favor. Ok. Vamos trabalhar, doutora Maria Lúcia. Nossa. A pergunta que foi feita aqui, já anteriormente, é se é aceito tempo de professor do RGPS para o RPPS e vice-versa, do RPPS para o RGPS. É possível? Assim, inclusive isso é muito comum, né, doutor Ney? A gente chama de contagem recíproca de tempo, né? Então, é muito comum que a pessoa tenha iniciado a sua vida laboral na iniciativa privada, começou trabalhando numa escola da rede privada, e depois presta um concurso e ingressa num cargo, e vice-versa. Aquele que começou trabalhando numa rede pública e depois, por razões diversas, acaba passando ao regime geral, trabalhar numa escola particular. Então, é possível, claro, o aproveitamento desse tempo, tanto do INSS, né, que a gente fala do regime geral de previdência social, no regime próprio, e o inverso também. É importante também até lembrar que, no caso do tempo do regime geral, é possível fazer a averbação no regime próprio de uma parte apenas desse tempo,
é possível fazer a averbação ainda que a pessoa esteja trabalhando e contribuindo para o regime geral de previdência social, o que não acontece na situação inversa, né? E que, por vezes, acaba sendo um problema. Então, às vezes, a pessoa quer pegar uma parte do tempo que ela tem trabalhado no Estado ou na prefeitura para levar para o INSS. E isso não é possível, né? Salvo se ela se exonerar, né? É um outro tema que é o da certidão de tempo de contribuição, né? Que a gente sabe, a doutora Vera também é especialista, mas nós temos ainda esse entrave. Agora, de modo geral, é possível pegar o tempo de um regime e levar para o outro, sem perder aquilo que, que os professores tanto temem, que é o direito à aposentadoria de magistério, desde que o tempo seja trabalhado em escolas regulares. Então, se o período for trabalhado, antigamente as pessoas começavam a trabalhar em creches, né, que hoje chamamos de pré-escola, de educação infantil, e aí essas unidades não tinham reconhecimento como estabelecimentos de ensino. Aí, nesse caso, esses períodos não são aproveitados porque não tem o reconhecimento daquela instituição como educação básica. Mas é possível, sim, fazer essa averbação e muito comum, inclusive. O ideal, então, é planejar para ver, né? Se tem uma aposentadoria ou se tem duas, não é verdade? Sim, os professores estão dentro daquela categoria profissional que é muito importante fazer o planejamento previdenciário, porque por vezes a pessoa não faz isso e se arrepende, né? Porque ele poderia aproveitar muito melhor aquele patrimônio previdenciário que ele tem, e por falta de conhecimento, e as pessoas hoje, o regime previdenciário de modo geral, ele está muito complexo, nós temos várias possibilidades, e as pessoas não conseguem, por conta própria, hoje, avaliar o que é melhor. Então, é uma situação em que é comum as pessoas terem acúmulo de cargos, muitas vezes trabalhar até em 3 lugares ao mesmo tempo. Então, é bem importante que as pessoas façam um planejamento para ter a melhor aposentadoria. Doutor Alex, e o que motivou a ampliação de definição de funções de aposentadoria do professor? Bom, Ney, veja só, originalmente nós tínhamos aquela previsão legal e jurisprudencial, o Supremo já tinha sumulado essa questão, de que essa aposentadoria especial, porque, veja, como disse a doutora Maria Lúcia, o professor tem uma atividade realmente penosa. Lá no início, muito antes, era considerado, inclusive, atividade especial. A aposentadoria especial do professor. Ali, para o começo dos anos 80, ele perde essa característica de atividade especial. Antes era considerado como se fosse assim, uma atividade que prejudicava a saúde, atividade perigosa, igual ao do médico e de um enfermeiro. Mas isso foi até no 80, 81. A partir dali, o que aconteceu com o professor? O professor, dada a peculiaridade da atividade, que de fato merece um requisito diferenciado para se aposentar, o que aconteceu? O professor ganhou uma aposentadoria exclusiva dele. Parágrafo 5º, hoje, atualmente, parágrafo 5º, né? A partir da emenda 20, parágrafo 5º, do artigo 40 da Constituição Federal. Então, o professor, ele, olha que interessante, é uma aposentadoria, assim, lato sensu, não deixa de ser uma aposentadoria especial por categoria. Por categoria. Porque é uma categoria, basta ser professor. Não precisa. A questão da penosidade é inerente à atividade. É inerente à atividade. É isso que o legislador começou a entender a jurisprudência. Aí o Supremo, na época, em 2003, salvo engano, súmula 726, dizendo o seguinte: olha, como o professor tem uma atividade penosa, ele se aposenta mais cedo do que o servidor que está inserido na regra comum. No caso do RPPS, o professor tem que comprovar idade e tempo de contribuição, ao contrário do regime geral, que é a idade. Pelo menos é a questão da idade só. Parágrafo 8º. Então,
cai 5 anos. Então, historicamente, a professora no RPPS, desde a emenda 20, pelo menos, do 28 para cá, uma professora tem que demonstrar 50 anos de idade, 25 de contribuição, e o professor, 55 de idade, 30 de contribuição. Então, nós tínhamos esse entendimento que só o professor em sala de aula, funções de o que é função de magistério? O entendimento da jurisprudência do STF, o entendimento sumulado, era de que sala de aula é docência. Magistério é docência, né? Uma visão mais restrita até então, e só o professor em sala de aula poderia se aposentar mais cedo. Porque o professor que está em sala de aula é aquele que está sofrendo as penas da atividade, as agruras da atividade. É aquele cara que convive todo dia com o aluno. E hoje em dia, Ney, a gente sabe que ser professor de escola pública nas grandes capitais, nas periferias, nos bairros mais pobres, nas comunidades do país afora, é atividade, inclusive, perigosa, muitas vezes. E cada vez mais. Porque não se trata mais do professor hoje, Ney, como se tratava 40 anos atrás, 50. Quando você era aluno, Ney, você levava maçã para a sua professora. Hoje em dia não se faz mais isso. Não se faz mais isso. Então, o que fez? O que aconteceu lá em 2006? Houve uma lei que traz outras atividades, né? Entende que outras atividades, além da docência, outras atividades como de diretor de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, seriam atividades que também ensejariam o direito a se aposentar mais cedo, 5 anos mais cedo na idade no tempo de contribuição. O que acontece? Na época, 2008, a Procuradoria-Geral da República entrou com a ADI, dizendo o seguinte: olha, essa lei é inconstitucional, porque só o professor em sala de aula pode se aposentar 5 anos mais cedo. Isso está sumulado, o Supremo já disse isso. E o Supremo, ao analisar essa ADI, disse o seguinte: não, vamos ajustar esse entendimento. Vamos fazer uma interpretação conforme o texto constitucional. O texto constitucional fala que só professor pode se aposentar mais cedo. Mas nós temos que entender, já respondendo sua pergunta, que há atividades em que o professor teve que sair de sala de aula para exercer no âmbito da escola. Coordenação, direção de unidade escolar, assessoramento pedagógico. Então, entenda, o que o Supremo disse? Olha, vamos fazer o seguinte, bota de lado a súmula 726 e vamos entender o seguinte: se o professor de carreira, e quando eu falo professor de carreira, eu estou falando aquele cara que passou no concurso para professor. Estou falando de pedagogo, não estou falando de especialista em educação, estou falando de professor. Se porventura ele tiver que sair de sala de aula por uma necessidade da escola para exercer a função não é cargo. O cargo é de professor. A função de diretor, não existe concurso público para ser diretor de escola. Em regra, não existe. É eleição, enfim. É uma função. Claro, pode ter uma exceção ou outra aí no país. Assessor pedagógico, coordenador. Se esse professor sai para exercer essas funções, ele não pode ser penalizado no direito de se aposentar mais cedo. Porque foi uma necessidade. Então, quando o Supremo analisa essa ADI, essa ADI do PGR, da Procuradoria-Geral da República da época, isso não, é legal. Nas seguintes circunstâncias: se o professor exercer funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico no âmbito da escola, ou seja, tem que ser dentro da unidade escolar, não pode ser na GRE, na regional, nem na Secretaria de Educação do Estado, tem que ser na escola. Se ele exercer essas funções, ele poderá continuar mantendo o direito de se aposentar mais cedo, 5 anos na idade, no tempo de contribuição. Então, o que fundamenta, Ney, né, essa ampliação é exatamente o fato de que houve uma necessidade de que o professor saísse para exercer essas funções.
e não poderia ter prejuízo ao professor. Então, eles entenderam dessa forma. Então, a partir daí, nós temos a ampliação desse conceito de funções de magistério, que não é só mais a docência em si, mas o professor que exerce qualquer uma dessas três funções no âmbito da escola. Muito bem explicado, muito bom. Doutora, Posso só fazer um pode. comentário? Pode não. Eu falava até mais cedo, o doutor Alex deve se lembrar disso, né? Que o Supremo falava do contato com o pó de giz. Pode né? giz, a regência. Na época da súmula 726, era o contato com o pó de giz. Pode giz. Se tivesse contato com o pó de giz, tinha direito à aposentadoria de magistério. Hoje se usa quadro branco, ninguém mais vai ter, então. Ninguém vai mais né? vai ter. É verdade, doutora. E havia uma gratificação, na maioria dos estados, chamado regência, que era para compensar o pó de giz, que dava caspa na cabeça. E hoje, na maioria dos estados, a regência foi incorporada ao vencimento, porque o quadro agora, a lousa é branca e é pincel. Isso mesmo. É a E modernidade. É a modernidade. Mas eu acho que esse assunto Ney. ainda não está resolvido, hein? Porque nós ainda temos aí uma tentativa de discussão no STF a respeito dessas situações dos cargos, né? Que é o tema 965 Sim. do STF. Perfeito. Vamos caminhando e, se Deus quiser, aperfeiçoando. Rosa Araújo está com a palavra. Eu tenho aqui duas perguntas. Uma de Edileine. Ela pergunta qual o regime para os docentes do ensino superior privado. E a outra de Ana Helena Então, Portela. vamos essa já feita aí. Quem deseja respondê-la, fique à vontade. Tanto a doutora Maria Lúcia como o doutor Alex Sertão. Posso responder, depois a doutora complementa. Veja, bom, qual o regime para os docentes de ensino superior privado? Se é privado, é o regime geral. E se é ensino superior, ele não tem direito aos 5 anos. Não tem direito ao parágrafo 8º do artigo 201. Porque quando lá isso se altera, pelo menos no regime próprio foi com a emenda 20, acredito que tenha sido da mesma forma no regime geral, o professor de nível superior ele fica fora dessa... O que na minha opinião, depois eu posso falar sobre isso, eu acho realmente uma situação bem complicada, mas respondendo assim diretamente, regime geral, obviamente, atividade privada, e por ser um professor de uma faculdade, uma faculdade, enfim, terceiro grau, nível superior, ele, em regra, não teria aí, não digo a benesse, eu não vou chamar de benesse porque, de certa forma, o professor precisa se aposentar mais cedo. Ele não teria, porque não está dentro do ensino, né, infantil, ensino médio, ensino infantil, médio, fundamental, enfim, nesse caso, ele não teria esse direito. Correto, correto. Sim, Rosa, a pergunta agora é de Ana Helena. Da Ana Helena Portela. Como fica Olha, Ana Helena Portela é uma querida nossa, doutor Alex Sertão e doutora Maria Lúcia. Ela está nos prestigiando lá de João Pessoa. Maravilha, conheço muito a Ana Helena. Tenho certeza que é abraçadinho com Dona Selma, que é gente boa demais. Pois não, Rosa, pode trazer a pergunta. Como fica a aposentadoria para os professores que têm estabilidade especial prevista no artigo 19 do ADCT? Serão aposentados pelo RGPS ou RPPS? Fique à vontade, doutora Maria Lúcia ou doutor Alex. Se o doutor Alex quiser começar. Tá bom, então eu começo, a senhora pode fazer alguma consideração. Sim, claro. Veja só, na verdade, essa pergunta extrapola o assunto, né? Porque essa pergunta envolve todo mundo, todo servidor que tiver dentro dessa estabilidade especial do artigo 19 do ADCT, seja ele professor ou não, ele tá nessa discussão, ele está envolvido nessa discussão atual do STF. E eu posso citar aqui a decisão que eu mais gosto, que é a DPF 573, inclusive do Piauí, e esse foi um tema já debatido aqui nesse fórum, tá? Eu já estive aqui no Rede Previdência para tratar desse assunto. Então, ela está fazendo uma pergunta, né, que a gente já havia conversado.
Mas veja, nesse caso aqui, o Supremo já decidiu, tem várias decisões, mas, na minha opinião, a principal, a mais bonita, é a DPF 573 do Piauí, que diz o seguinte: até o dia 17 de abril desse ano, atenção, que dia hoje, 6 de março de 2024, até o dia 17 de abril de 2024, o Supremo, ao modular a decisão, estabeleceu o seguinte, nos embargos de declaração, que quem conseguir, o servidor que conseguir direito adquirido numa regra de apostadoria voluntária, seja professor ou qualquer outro tipo de servidor, se ele conseguir direito adquirido até essa data, poderá continuar podendo se aposentar pelo RPPS. Se ele não conseguir direito adquirido, nenhuma regra de aposentadoria do RPPS até o dia 17, por que 17 de abril? Porque 17 de abril é a data de publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração do STF, que deu mais 12 meses para o Estado do Piauí, para que os servidores do Estado consigam implementar o direito adquirido às regras. Quando eu falo Estado do Piauí, entendam, eu estou falando de uma DPF, tem efeito contra todos, impõe, né, ali ao poder público, né? Não é o poder judiciário que tem que obedecer, é o poder público, e contra ela não há recurso. Contra a DPF não há recursos. Então, é uma ação que já está julgada. O embargo de declaração só deu mais 12 meses, que vai até 17 de abril. Então, qualquer professor, no meu entendimento é o seguinte, qualquer professor de qualquer lugar do Brasil que se beneficiou do artigo 19 da estabilidade especial, só poderá permanecer no regime próprio do seu estado, ou federal, seja qual for, se até 17 de abril ele conseguir implementar os requisitos de uma regra voluntária de aposentadoria, seja permanente ou transição. Se ele não conseguir, infelizmente, terá que ir para o regime geral. É assim que eu compreendo essa situação hoje. Muito bem. Então, vamos prosseguir aqui, ouvindo a doutora Maria Lúcia. Doutora Maria Lúcia, quando nós anunciamos as lives, aí chegam muitas perguntas antecipadas. E uma delas segue mais ou menos dentro do que a gente já começou a conversar aqui hoje, porque diz assim: o professor pode ter 3 aposentadorias em RPPS distintos. Eu aqui entendo que ele estaria perguntando, né? União, Estado, Município, ou também poderia ser 2 na União, 1 no Estado, ou 2 no Estado e 1 no município, etc. Mas seriam, no frigir, 3 aposentadorias. Entendo que não é possível que um servidor tenha 3 aposentadorias no regime próprio, porque é bem comum até a dúvida se é possível ter 2 aposentadorias no regime próprio e 1 no regime geral. Isso sim, a reforma da Previdência não trouxe nenhuma alteração em relação a essa questão, né? Mas no regime próprio ele só pode ter 2 benefícios, porque até o momento, o servidor pode ter 2 aposentadorias desde que os cargos sejam acumuláveis. A gente não pode esquecer que a acumulação de cargos já é exceção, né? A regra geral é da inacumulabilidade de cargos públicos. Então, às vezes, nós temos lá na Constituição estabelecidas algumas hipóteses de exceção. Então, 2 cargos de médico, 1 de professor e 1 técnico, ou 2 cargos de professor, entre algumas outras, né? Então, se os cargos forem acumuláveis, as aposentadorias também são. Agora, às vezes as pessoas pensam que eu já não estou mais não estou mais trabalhando, então eu posso ter mais 2 cargos, posso ser aposentado e ter um acúmulo de 2 cargos. Se a aposentadoria for no regime próprio, não. Porque o benefício previdenciário, ele é do regime próprio, ele é considerado para efeito de declaração de acumulação de cargos e não pode. Poderia 2 no regime próprio e 1 no regime geral. Exatamente, isso pode. Isso? Exatamente. Doutor Alex Sertão, é possível a conversão
de tempo de magistério em tempo comum? Veja só, vamos entender essa pergunta. A gente sabe, com o tema 940, eu esqueci, 942, se eu não estou enganado, o Supremo, em 2020, estabeleceu a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, né? O que não existia antes. O que não existia antes porque se entendia que no regime próprio a conversão de tempo seria a admissão de tempo fictício, o que é um absurdo. Se é possível a conversão de tempo especial em comum no regime geral, por que não seria possível no regime próprio? Atividade especial é uma atividade especial que pode existir no regime próprio e no regime geral. Agora, em relação ao professor, isso não é admitido. A atividade do professor, como eu falei, ela deixou de ser uma atividade considerada especial lá no começo dos anos 80. Na minha opinião, lato sensu é uma atividade especial, porque é uma atividade penosa, é uma atividade que realmente prejudica de alguma forma. Quantos professores aí têm problemas emocionais e às vezes tem muitos professores licenciados para tratar da saúde. Então, realmente, o que acontece? O professor, ele deixou de ser na norma, na jurisprudência, enfim, na doutrina, todo mundo entende que não é mais uma apostadoria especial. E, por isso, ela não está lá naquele famoso inciso 3º do parágrafo 4º. Porque quando o Supremo estabeleceu a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, ele não está tratando de policiais, que é atividade especial. Ele não está tratando de pessoa com deficiência, que é atividade especial. Ele está tratando daquele servidor submetido a agentes químicos, físicos, biológicos, aquele servidor público submetido a uma condição que prejudica a saúde e integridade física. E isso exclui o professor, porque o professor não está no parágrafo 4º do artigo 40. O professor não está no inciso 3º do parágrafo 4º, que é ali onde está efetivamente a atividade especial considerada. O professor, ele se aposenta por uma regra só dele, como eu expliquei antes, que é o parágrafo 5º do artigo 40. É uma atividade personalíssima, é magistério. E, por isso, segundo a decisão do STF, ela é bem clara na tese firmada no tema lá, 2020, 942. Ele estabelece que, quando se trata de conversão de tempo especial em comum, doutor Ney, não se enquadra o parágrafo 5º, a questão do magistério. Nem policial, nem professor e nem a pessoa com deficiência. A discussão, o julgamento que gerou a questão da tese firmada no tema gira em torno da atividade especial que prejudica a saúde, que atualmente a gente chama de efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Parágrafo 4º. Que lá, antes da reforma, era o parágrafo 4º, inciso 3º. Está lá, basta ali o tema, que você vai ver isso. Então, não, em tese, claro, veja bem, em tese é isso que foi decidido pelo STF, mas sem embargo de eventuais discussões que possam um dia fazer com que essas coisas, esse entendimento mude no futuro, obviamente. Mas, por enquanto, o STF decidiu que não se converte o tempo de professor em comum. Muito bom. Doutora Maria Lúcia, o tempo em gozo de benefício por incapacidade conta para a aposentadoria? Isso no RPPS e no RGPS? E esse também é um tema que já foi bem discutido no âmbito do RPPS de forma recente e não unânime, né? No RPPS, nós temos legislação de alguns municípios, por exemplo, que estabelecem expressamente que os períodos de afastamento em licença para tratamento de saúde não serão computados para aposentadoria de magistério, né? No âmbito do Estado de São Paulo aqui, por exemplo, nós tivemos um período em que não computava, e depois de inúmeras ações judiciais, é que o governo acabou retomando voltando atrás nesse entendimento de admitir. No âmbito do RGPS, isso é considerado, sim, né? Os períodos de auxílio por incapacidade, eles são computados para a aposentadoria de magistério, isso nós não temos problema. Mas no âmbito do RPPS, nós já tivemos muitas discussões
e ainda temos algumas discussões em alguns estados e em alguns municípios. Assim como em relação à situação daquele que se afasta de forma permanente da sala de aula para exercer funções como readaptado ou reabilitado no âmbito do regime geral de previdência social. Então, aqueles que passam a exercer outras funções, mesmo em razão de problemas de saúde. Então, a pessoa ela não está totalmente incapaz para o trabalho, ela está incapaz. O exemplo mais clássico disso no magistério era a perda vocal. Então, a pessoa não tem mais condições de fazer aquele esforço vocal contínuo para trabalhar em sala de aula. E aí ele acaba sendo deslocado para exercer uma outra função. Muitas vezes é analisada essa função exercida, e se essa função não for afeta ao magistério, exatamente, ele deixa de ter direito à aposentadoria de magistério, ou como professor, como queiram. E aí, nesse sentido, eu fico muito indignada, né, pessoalmente, porque, como o doutor Alex falou, é um problema de saúde que ele adquiriu, muitas vezes, no exercício da função, né? Então, ele desenvolve... E eu estou dando o exemplo mais clássico, mas eu estou no dia a dia lidando com os professores. Hoje, a perda vocal não é a situação mais... que ocorre com maior frequência. Hoje, nós temos inúmeros casos de professor com depressão, com síndrome do pânico, e que acaba saindo da sala de aula. E nessas situações, eu digo, ele já está penalizado pelo próprio trabalho e fica penalizado também em relação à aposentadoria. Então, nesses casos, é analisada a nova função exercida, e aí ele vai ter ou não direito à aposentadoria de magistério. É realmente impressionante o crescimento, não é, de depressão, principalmente no âmbito do ensino, não é? No âmbito aí dos professores. Realmente é um caso a ser estudado e se tomar algumas providências, porque realmente a situação está crítica, crítica mesmo. Doutor Alex, e como nós podemos caracterizar a compatibilidade de horários de 2 cargos de professor? Bom, a gente sabe que o artigo 37, inciso 16, estabelece as formas de acumulação de cargos. Como disse a professora Maria Lúcia, é uma exceção. A regra é não acumular cargos. Por que existem essas exceções lá, dos 3 incisos, lá das 3 alíneas do inciso 16 do artigo 37? Porque quando a Constituição permite que professor acumule cargo, ou profissional da área de saúde acumule cargo, é porque o país precisa de profissionais dessas áreas em vários lugares. Desde que haja uma coisa muito simples, compatibilidade de horário. E quando eu falo de compatibilidade de horário, eu tenho que partir da seguinte premissa: só Deus é onipresente. Só Deus é onipresente. Ninguém, doutor Ney, que eu conheça, pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ninguém. Então, veja, nós temos aí jurisprudência para todo lado dizendo o seguinte: a lei não pode estabelecer mínimo de horas para fins de acumulação e configuração de compatibilidade de horários. Beleza, tranquilo. Aqui no Piauí a lei fala 70 horas. Jurisprudência diz que não pode. Ok. Mas nós temos que partir da seguinte premissa: um servidor público, um professor, no caso, que acumula 2 cargos, professor, a compreensão inicial que nós temos é de que é impossível ele ter 2 cargos de 40 horas cada um, veja, num primeiro momento, porque é incompatível, como eu sempre digo, com a própria vida. Eu costumo dizer que quando eu falo de 40 a 40, eu estou falando de 80 horas semanais. E quando a gente fala de 80 horas semanais, professor Ney Araújo, professora Maria Lúcia, quando a gente fala de 40 a 40, eu falo de 80 horas por semana, o que corresponde a 16 horas diárias de trabalho.
num dia que tem 24 horas. Então, são 16 horas de trabalho e 8 horas para descanso, alimentação e locomoção, deslocamento. É impossível. Eu estou falando de uma coisa que é impossível de você dar conta. Um servidor, quando faz um concurso, ele vira estatutário. Estatuto não é um contrato. Na verdade, o estatuto é como se fosse um contrato de adesão. O que é o estatuto? É uma lei. A lei está lá. Plano de cargo e salário da tua categoria está lá. Então, quando você vai para um concurso, o ideal é que você leia a sua lei antes, a lei, o estatuto do teu estado e o teu plano de cargo e salário, as atribuições do teu cargo, a remuneração. Porque o servidor, ele pega o edital, Ney, para fazer o concurso, primeira coisa, duas coisas que ele faz. Primeira coisa que ele faz quando pega o edital é ver o salário e ver o número de vagas oferecidas. Se for uma vaga para concorrer com 50 mil pessoas, ele nem se inscreve. E se for um salário muito, muito baixo, também não fica atraente. Mas ele devia analisar também as atribuições do cargo, a carga horária. Porque, professora Maria Lúcia, um servidor que topa entrar num cargo que é 40 horas, ele tem que cumprir 40 horas. Porque a remuneração que vai ser paga a ele é uma correspondência àquele número de horas que ele vai, das atribuições que ele vai exercer. Então, quando ele tem um cargo de 40 horas e depois ele faz outro concurso para 40 horas, ele está descumprindo alguma coisa. Tanto é verdade que os estados, a administração pública, quando admite servidor, ele tem que declarar se ele acumula cargos. A gente sabe disso, professor. E ele tem que botar sob as penas da lei que ele acumula cargos e a carga horária, a jornada que ele tem. Porque 80 horas, Ney, é impossível. Aí tem exceção. O que a gente analisa? Nós sabemos que nós temos várias situações que excepcionam essas 40 horas, como, por exemplo, redução de carga horária depois de algum tempo de jornada, horário especial. Muitas vezes o cidadão tem um filho que é doente, e ele consegue, um parente, ele consegue uma jornada menor de trabalho. E, às vezes, temos também, não podemos esquecer do horário pedagógico do professor, que não é só em sala de aula. Às vezes o professor ele pode estar em casa preparando aulas, preparando provas, corrigindo provas. Horário pedagógico. Então, quando a gente analisa, Ney, compatibilidade de horário quando é professor acumulando cargos, só para finalizar, a gente parte da ideia de que 80 horas semanais é impossível de você cumprir. E depois a gente vai para o caso, a gente desce para o caso concreto e analisa quais são as circunstâncias fáticas que demonstrem que aquele servidor pode sim compatibilizar, porque, na real, ele não precisa cumprir 40-40. Às vezes é 40-30, é 30-30, é 20-40, a depender das circunstâncias fáticas e legais, que, claro, tudo baseado em lei, que possibilitam que ele possa cumprir essas jornadas. E lembrando que nós temos um fato histórico marcante, e no século XIX, uma das motivações, inclusive, que muitos trabalhadores perderam a vida lá nos Estados Unidos, em Chicago, foi justamente essa briga por horário, não é? Que não se limitava à jornada, era um desrespeito, não é? A mulheres, a crianças, e jornadas alongadas, de 15, 16 horas, às vezes trabalhando 7 dias da semana, e isso aí seria um retrocesso muito grande na vida de todos, não é isso? Bom, Rosa Araújo, fique à vontade quando quiser intervir, e, enquanto isso, eu quero verificar aqui com a doutora Maria Lúcia. Houve mudança no cálculo da aposentadoria dos professores com a reforma que é a emenda 103, né, de 13 de novembro de 2019, doutora Maria Lúcia? Como todas as aposentadorias, né, não vem mais assegurado, via de regra, a aposentadoria com integralidade, né?
Hoje, eu digo que a regra geral é da proporcionalidade no cálculo dos benefícios, seja no âmbito do regime geral de previdência social, quanto no regime próprio de previdência. E em relação aos professores, também não houve mais, não há um critério diferenciado. Se ele vai se aposentar com um tempo menor, ele vai ter um benefício menor, o que acaba não assegurando propriamente essa aposentadoria antecipada, né? Então, houve um prejuízo. Hoje, tanto os servidores públicos quanto os trabalhadores da iniciativa privada vão aposentar com base, via de regra, na média de 100% dos salários de contribuição, né? E é uma média estendida, não tem mais descarte, a não ser que haja tempo excedente e que, então, as pessoas possam se utilizar da regra de descartar parte dos salários de contribuição e do respectivo tempo de contribuição, né? E isso já levou a uma redução no valor médio dos benefícios. E ainda é aplicada essa proporcionalidade que o doutor Alex já falou, dos 60%, né, com no mínimo 20 anos no serviço público, e ainda há uma distinção entre o serviço público e o regime geral para as mulheres, né? Porque para as mulheres o acréscimo é a partir dos 15 anos no regime geral e no regime próprio não. O acréscimo de 2% é só a partir dos 20 anos. Então, há uma penalização também das mulheres, né, no regime próprio de previdência e das professoras, né? Uma outra grande perda das professoras e dos professores no regime, com a reforma da Previdência, além da forma de cálculo, a extinção da aposentadoria por idade, né? Então, esse também foi uma grande perda, não só em termos de remuneração, mas de direito, né? Porque como os professores muito acumulam cargos, muitos almejavam uma segunda aposentadoria por idade e ficaram prejudicados. Então, isso também acabou prejudicando bastante, mas houve drástica mudança, assim, no cálculo do benefício. Doutora Maria Lúcia, eu lembro que nós estamos às vésperas do Dia Internacional da Mulher, né? E você falou aí, citou, né, essa penalização com a reforma da Previdência justamente para as mulheres. Verdade. Eu quero dizer que essa live ela foi pensada com o objetivo justamente de trazer, né, essas diferenças que há no RPPS e no RGPS, né? Porque, no geral, se fala aposentadoria da professora, do professor, não é? As regras são assemelhadas. Aliás, não é? Se procura na Previdência atual cada vez mais, não é, se unir, não é, essas regras, quebrar esse distanciamento entre regime geral e regime próprio. Eu vou lhe dar a palavra, professor Alex Sertão, só para me lembrar que nós temos a ser sorteado no final desta live a excelente obra da doutora Vera Queiroz, que é sobre aposentadoria. Olha aí, que bela capa! Aposentadoria do professor no regime geral e no regime próprio. Teoria e prática. Uma linguagem muito gostosa de se ler. Então, a sorteado e o sorteado realmente terá um presentaço. Por favor, doutor Alex Sertão. Não, eu só queria ilustrar o que a professora Maria Lúcia falou, que realmente esse novo critério de cálculo da média, artigo 26, é muito perverso de fato, porque olha só a comparação, só estou fazendo um exemplo para ilustrar o que ela falou. Uma professora, antes da emenda 103, com apenas 25 anos de contribuição, ela conseguia 100% da média, se aposentando ali pela linear do artigo 40 em concurso com o parágrafo 5º. Era média, mas era 100%. Com 25 anos de contribuição, evidentemente, desde que tivesse 50 de idade, óbvio. São dois requisitos, idade e tempo de contribuição. Agora, não. Após a reforma, esta professora só garante, regime próprio, né, que eu estou falando, só garante
100% da média com 40 anos de contribuição. Então, vamos lá. Antes da reforma, com 25 de contribuição, ela garantia 100% da média. Agora, após a reforma, para garantir os mesmos 100% de média, só com 40 anos de contribuição. São 15 anos mais dele. Isso é uma loucura. É muito desvantajoso. A regra é muito dura. Olha a situação de uma professora. A mulher é muito prejudicada nessa reforma, sobretudo nesse caso, nesse exemplo da professora. E não se esqueça que já estão falando aí em possível nova reforma. Bem, nós... Doutor Ney, Pois não? tem aqui o Rodrigo Sampaio, dando boa noite e fazendo uma observação. Esqueceram as servidoras quando a Câmara mudou a regra para as professoras do RGPS. A do RPPS foi pior, porque no RPPS são 40 anos para a mulher, são 40 anos para ter 100% da média, e no regime geral são 35 apenas. 35 para ter 100% da média. Então, a servidora mulher do regime próprio, ela foi muito mais prejudicada do que a do regime geral. Eu não estou aqui querendo comparar. Não estou comparando. Eu sei que a assegurada do regime geral, muitas vezes, é uma mulher. Não estou nem falando mais da professora, estou falando da mulher em geral. Uma mulher que está numa atividade, muitas vezes, muito difícil, né? Não é como o serviço público. O serviço público, às vezes, você tem uma estrutura física, né? Um ar-condicionado, você tem ali o cafezinho, você tem água, você tem toda uma infraestrutura boa para trabalhar. Muitas vezes, nem sempre, mas às vezes tem. Já quem trabalha se apostando no regime geral, às vezes trabalha na rua, trabalha por conta própria, trabalha empregado numa empresa cuja estrutura física não é tão boa. Então, realmente, existe essa diferença entre a mulher seletista, a mulher do regime geral, a mulher do regime próprio. Mas a mulher do regime próprio, ela foi extremamente prejudicada. E no exemplo que eu dei agora, a professora, que antes, com 25 anos de contribuição de magistério, tinha direito de magistério, ou seja, 25 anos dentro de uma atividade penosa, teria direito a 100% da média, e agora apenas com 40 anos. Ao contrário da mulher do regime geral, que ela com 35 ela já conquista os 100% da média. É só para ilustrar, né? Porque é assim que ficou na reforma. Muito bem. Essas reformas elas têm que ser melhor pensadas e, principalmente, precisamos de pessoas que conheçam o direito, como estão mostrando aqui hoje o doutor Alex Sertão e a doutora Maria Lúcia, para que se procure corrigir esses grandes erros que chegam com as chamadas reformas. Bom, nós já caminhamos para o final, o que é bom passa logo, dura pouco, e eu quero mais uma vez lembrar que teremos daqui a pouquinho o sorteio da obra de aposentadoria do professor no RGPS e no RPPS, um livro teórico e prático. Doutora Maria Lúcia, já lhe agradecendo pela participação, eu gostaria de lhe dar a palavra para que você, se quisesse destacar algum item que não foi ainda ventilado, ou que já foi ventilado, mas que você acha que mereça uma complementação, por favor, fique à vontade. Eu quero aproveitar esses instantes finais só para agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês, que é muito importante a gente estudar mesmo, né, essa aposentadoria das professoras e dos professores, em especial as professoras em homenagem ao Dia das Mulheres, né, agora falando da gente, e que o estudo é importante porque essa aposentadoria, por ser uma aposentadoria sui generis, ela acaba ficando de lado, né? E a gente acaba enfrentando todas essas dificuldades, como estávamos falando agora, em relação ao cálculo do benefício, né? Então, parabenizar pela live, foi realmente muito bom, e eu espero ter contribuído aí um pouquinho para esse estudo. Com certeza contribuiu muito, e mais uma vez eu quero agradecer por você ter nos honrado com a sua participação,
e também ter contribuído aí com a sua colega, né, Vera Queiroz, que infelizmente, por motivo de doença, não pôde estar aqui conosco. Mas foi boa a sua presença e tenha certeza de que faremos novas lives, não é? Para tanto lhe convidaremos. E, eu tenho tantas perguntas aqui ainda a serem formuladas que entendo que brevemente nós teremos que trazer novamente esse assunto aqui à baila. Bom, quero falar agora com o doutor Alex Sertão. Doutor Alex Sertão, e o que ficou faltando o nobre colega ainda abordar? Não, a gente vamos deixar qualquer abordagem sobre o tema para um eventual outro encontro sobre professores, né? Sobre o tema professor. Eu achei que foi uma noite muito, muito bacana, muito importante, porque nós falamos, professora Maria Lúcia, os principais temas. Basicamente, a gente envolveu aí aquilo que é mais assim alvissareiro quando se fala de apostadoria do professor. Claro que sempre tem uma coisa ou outra a mais que poderia ser falada e tudo, mas eu acho que a gente hoje falou bonito, viu, Ney? Hoje foi bom. Eu quero agradecer também a presença da doutora Maria Lúcia, espero vê-la em breve presencialmente em algum evento, por São Paulo, enfim, o Brasil afora. Muito obrigado aí pela sua presença. Mande um beijo para a nossa querida Vera Queiroz, Pode está deixar. adoentada, né? Uma Verinha com uma pessoa muito querida minha, gosto muito dela. E muito feliz pela sua presença aqui, e eu espero em breve revê-la o mais rápido possível aí nesses eventos do direito previdenciário que a gente gosta tanto. E agradecer ao Ney, à Rosa, mais uma vez, por me convidarem aqui a estar na Rede de Previdência, que eu me sinto em casa, viu? Me sinto em casa. Esse pessoal de Recife não tem igual. É um negócio, assim, o Ney sabe a paixão que eu tenho por eles. Um grande beijo. Estamos sentindo a sua falta por aqui, viu? Em breve. Estamos sentindo a sua falta. Rosa Araújo. Só agradecer aos telespectadores, né, que participaram com a gente aqui, pedir que cheguem mais sempre, agradecer também e dar o meu boa noite aí a doutor Alex, doutora Maria Lúcia, Obrigado. e sejam bem-vindos. Obrigado, Rosa. Doutor André Vasconcelos e Ícaro Moreira, os senhores já têm condições de trazer aí para a gente a sorteada ou sorteado com um livro da doutora Vera Queiroz? Eu estou aqui. Ganhador, Josilene, Josilene. Então, foi ganhadora, uma ganhadora. ganhadora, foi uma mulher, né? Já o presente, né? Presente Serve para... também no Dia É, Internacional da Mulher, né? é. Josilene, que prazer ter tido a sua companhia e também ter tido a felicidade de comunicar que você foi a sorteada. Bem, como vocês sabem, o programa Ao Vivo Doutor é levado a cada quarta-feira de 15 em 15 dias. Então, hoje estamos no dia 6, no próximo dia 20 teremos um novo programa Ao Vivo Doutor. Continuem, por favor, mandando as suas sugestões, porque a maior parte dessas lives são justamente por indicação de vocês, telespectadores. Mais uma vez, agradeço a presença de Rosa Araújo, agradeço a presença da doutora Maria Lúcia, do doutor Alex Sertão e também da equipe aí de apoio técnico e da direção, doutor Ricardo Souza, o superintendente, doutor André Vasconcelos, o coordenador, e com Ícaro Moreira aí na parte técnica. Muito agradecido a vocês. Lembro que no estado de Pernambuco, no dia 10 de março, se comemora o Dia do Advogado Previdenciarista, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Vereadores. Eu tive a felicidade de fazer essas solicitações que foram atendidas e nós estamos comemorando ano a ano. Esse ano vamos comemorar na Assembleia no dia 13 de março e na Câmara dos Vereadores do Recife no dia 18 de março. Se vocês quiserem nos honrar com suas presenças, ficaremos muito felizes. E lembro mais uma vez, canal Rede Previdência. Esse é o seu lugar. Venha conosco.
Até a próxima.